Fala, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 4 do PodPES, o podcast oficial do PES. Você que ainda não sabe o que é o PES, eu estou recebendo perguntas o que significa essa sigla. A sigla PES, originalmente, estava falando aqui para os nossos convidados, não sou muito boa de nome, significa Programa Emagrecedores de Sucesso. E nada mais é do que um compilado de técnicas e ferramentas úteis para o médico agregar na consulta e engajar mais o paciente, extrair mais adesão e resultado desse paciente. A princípio, eu validei essas técnicas no tratamento do paciente com obesidade, por isso o nome PES, Programa Emagrecedores de Sucesso. E hoje, depois de mais de 1.000 alunos médicos de diversas especialidades, essas ferramentas se mostraram úteis para engajar os pacientes no tratamento de várias outras doenças, ou inclusive na mudança de hábitos para prevenir essas doenças e não somente para a obesidade. Bom, se foi a endócrino que foi a base para construir essas técnicas que são compartilhadas para todas as especialidades hoje, nada mais justo do que trazer colegas endocrinologistas aqui para o nosso episódio. E hoje eu quero convidar vocês para conhecer 2 colegas endocrinologistas que fizeram a residência onde eu fiz também. Foi lá na USP, que bacana essa conexão. E são colegas que acabaram a residência tem uns 1 a 2 anos e eu convidei pessoalmente para que a gente pudesse trazer um pouquinho, né, desse começo. Eu acabei a residência tem 8 anos e tem muita gente que segue a gente que está exatamente nessa fase que vocês estão hoje, começando aí a carreira como especialista na vida real. E aí a gente vai trazer muitas contribuições para o pessoal que está ouvindo a gente. Mas eu já fiz tanto aqui briefing, não apresentei os nossos convidados. Deixa eu apresentar então. Eu estou aqui com o Luiz Fernando. O Luiz fez faculdade de medicina pelo Unesp, é daqui de São Paulo, né, Luiz? Fez clínica médica endócrino pela USP, assim como eu, 4 anos, né, Luiz? Exato. Hoje está à frente do ambulatório de diabetes gestacional do Santa Joana e é colunista de endocrinologia do portal da PebMed da AFIA. Depois eu quero que você fale sobre isso. A Áurea está aqui. A Áurea também está comigo. Hoje o nosso episódio são com 2 convidados. A Áurea fez faculdade de medicina pela Universidade Federal de Roraima. Muito legal. Clínica médica pelo Hospital Moinhos de Ventos e fez endócrino pela USP. Depois da residência, ficou 1 ano na preceptoria, né, Áurea, lá da USP. Muito bacana, Áurea e Luiz, sejam muito bem-vindos ao PodPES. Eu apresentei vocês, mas eu queria que vocês trouxessem um pouquinho na visão de vocês, com as palavras de vocês. Antes da gente falar da trajetória, todos vocês fizeram residência na USP. Como é que foi? Isso era um sonho de fazer a residência na USP? Eu tinha esse sonho, mas como é que era para vocês? Bom, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pelo convite, Maria, um prazer, né, estar aqui e conversar um pouquinho sobre a trajetória, né, que é o que você falou. Acho que todo mundo passa pela mesma situação, então é muito interessante você ver como que seus pares estão indo nas coisas aí, quais dificuldades, né, e quem sabe poder contribuir um pouquinho com alguém, né. Puxa, muito USP, assim, eu tinha um sonho desde a faculdade, né, assim, você sendo meio que bombardeado, né, USP, né, mas assim, faculdade não rolou, mas assim, sou apaixonado pela Unesp, óbvio, né, minha faculdade e tal. Mas aí eu já pensava durante o internato, assim, a residência eu quero ir pra lá, né, e aí foi assim, desde o começo do internato já pensando, preciso, quero, e daí focado, e foi. Daí clínica médica 2 anos, endócrino depois, né, e posso dizer que valeu a pena o esforço, o sacrifício. Valeu. Eu acho que, assim, é uma instituição que quando você tá nela, você acho que entende, assim, né, o valor. Eu achei particularmente, tanto na clínica como na endócrino, mas assim, você tem um valor, tanto o valor científico, né, que é trazido para você e o quanto a medicina de fato é uma ciência, mas uma coisa que eu não esperava que é o valor humano, assim, eu não esperava mesmo, porque geralmente quem é de fora tem aquela imagem, né, USP e tal, talvez muito catedrático, mas assim, grande maioria dos meus professores, tanto de clínica
como de endócrino sempre focaram, né, no cuidado do paciente, e assim, foi uma coisa que eu acho que eu cresci muito como médico depois, obviamente, né, eu era recém-formado e depois na residência, mas acho que minha formação realmente não deixa a desejar nesse sentido, né. Nossa, que legal, você trouxe o valor humano da coisa, gente. Isso é muito importante, porque quando a gente fala da USP, às vezes a gente tem aquilo na mente, né? Vou estar no melhor serviço, vou ter acesso à melhor formação técnico-científica possível, e a USP entrega isso. Mas você trouxe um ponto importante, né? Que faz toda a diferença, principalmente quando você sai do ambiente acadêmico e vai para a vida real, que é esse toque humano da coisa. Tem uma frase do Jung que é maravilhosa, que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E na medicina, essa verdade, os pacientes procuram muito o médico humano. É uma das maiores queixas do paciente. Não é um médico que não soube dizer o que eu tenho. É um médico que não olhou na minha cara, um médico que me atendeu em 3 minutos. E por aí vai. Muito bom, Luiz. Prazerzaço conhecer mais um pouco de você. E, Áurea, conta pra nós como que foi, assim, você também tinha essa coisa, quero fazer USP e tal. Primeiro, boa noite, Marília, super prazer estar aqui te conhecer, né? Você é uma referência pra gente. Obrigada. Mas sim, sempre foi um sonho. Na verdade, para mim era um sonho mais distante, né? Muito distante. Vim de Roraima, fiz a faculdade lá, então a realidade lá era muito diferente, né? O serviço de saúde lá é um pouco mais precário. Então, assim, aquela coisa que eu lia no livro, dificilmente eu conseguia colocar na prática ou ver aquilo posto na prática. Então, eu falei assim, bom, eu quero fazer minha residência fora, eu vou fazer minha residência de clínica, e a especialidade, que até então eu não sabia o que eu queria, vai ser fora também. E aí, eu fiz a residência de clínica médica em Porto Alegre. Então, fui para o outro lado, né, no Moinhos de Vento, que é um hospital particular de referência. Então, assim, foi realmente para outra realidade. O que eu via no livro eu consegui colocar em prática, então foi muito legal. Legal. Então, assim, mas USP ainda era uma coisa muito distante. Para ser sincera, a gente sempre tem aquela autoestima um pouquinho ali complicada. Falei assim, quem sabe na especialidade, mas pro R3 comecei a estudar muito, me dedicar, falei assim, não, vai dar certo. Vai ter que ser USP. E aí deu certo. Uau, parabéns. Realmente deu certo. Eu tinha passado no Hospital de Clínicas lá de Porto Alegre também, então foi difícil, porque fiz amigos, né? Mas falei, não, aquilo ali é aquele sonho de quando você entra na faculdade, a USP. E aí foi um começo difícil, assim, apesar de, né, realizei meu sonho, passei por alguns problemas familiares, então o começo foi complicado, mas fiz ótimos amigos, vínculos, e realmente estar ali no meio, né, daqueles professores que escrevem os livros, estão ali te dando aula, estão te ensinando, estão pegando na sua mão para te falar, você falou assim, poxa, então é outra coisa, né, foi uma experiência... Olhando, assim, você olha pra trás e você vê, poxa... É emocionante, né? Loucura. Vocês estão falando, eu tô lembrando, assim, de quando eu entrei lá, que eu soube que eu também fiz a minha faculdade em Natal, né? Você veio ali do norte, eu também tô ali daquela região. E era um sonho enorme fazer USP para mim, né? Claro que hoje a gente sabe que tem muitos serviços bons no Brasil, em todos os... Mas a USP... carrega, né, uma coisa. E muito bacana, Áurea, você trazer, assim, sua trajetória, sua história. Essa coisa de você ter aula com os autores dos livros é meio surreal mesmo. É meio emocionante, assim. Muito, poder tirar dúvidas com eles. E saber que até hoje eles estão ainda ali, né? Se você precisar, você tem esse... Isso é muito legal mesmo, né? Nossa, ter o contato, assim, com os professores, mesmo depois de você terminar, né? É uma coisa muito boa. Esse network, né, que fica essa conexão. Eu lembro que quando eu acabei a residência, de vez em quando eu escrevia um e-mail para os professores para discutir um casinho ali, e eles sempre respondiam. É muito legal, né? São sempre solícitos. Então foi... E aí, como o começo da residência foi complicado, eu pensei, bom, talvez seja interessante ficar 1 ano na preceptoria. Peguei o desafio, fiquei 1 ano com a Tamires, minha colega.
A gente ficou um ano na preceptoria e foi, assim, um crescimento absurdo. Uau! Foi muito bom. Olha, gente, então a Áurea que está aqui com a gente, ela fez a residência de endócrino na USP, fez 1 ano como preceptora dos residentes de endocrinologia da USP, que é um baita desafio, Áurea, e você foi lá e cresceu muito, né, pessoal e profissionalmente. Exatamente. Bacana. Foi muito, muito desafiador. Aquele medo de sempre, né, de não entregar, mas foi muito bom. Né? Tem aqui, ele era E foi uma excelente preceptora, diga-se de aluno. passagem, né? Gente, olha só, a qualidade da preceptoria a gente vê aqui, porque a gente tá com um casal e o Luiz foi R2 quando você era preceptora. Exatamente. Era uma boa preceptora, Luiz, Era excelente preceptora. sem opinião suspeita. Não, imagina. Que bacana, gente, muito legal. E aí, acabou a residência da USP, fui lá, ganhou o carimbozinho, né, no currículo, endocrinologia pela USP. O fato de ter feito endócrino na USP ajudou nesse início de inserção no mercado de trabalho ou não fez diferença? Qual que é a visão de vocês? Eu acho que ajudou, sim, assim, para os vínculos que a gente tem hoje em dia, né, são bons vínculos, mas eu confesso que eu carregava uma visão um pouco mais romântica disso, né? Vou terminar minha residência pela USP e as portas vão se abrir, o consultório vai encher e vai ser ótimo. Mas não foi bem assim, né? A gente tá lutando, a gente tem bons vínculos no sentido de quando você quer entrar em uma empresa, né? Mais fácil porque você tem uma boa formação. Então, eu acho que a gente passa um pouquinho na frente ali, por ter saído dali. Mas para o paciente particular, para montar o seu paciente, né, montar o seu consultório, isso talvez não influencie tanto quanto a gente acha que influencia. Interessante. A gente não quer saber tanto, assim. Ele até, claro, né, os pacientes até se importam, mas não tanto. Não tanto quanto a gente pensa. Uau, para você é assim também, Eu Luiz? senti a mesma coisa. Acho que para instituições, a sua formação é mais valorizada nesse sentido, né? Mas eu sinto a mesma coisa. Acho que o grande desafio depois que você termina a residência, mãozinha na frente e outra atrás, né? Como que eu vou começar isso daqui, né? E principalmente os primeiros passos. Se você já não tinha algo muito estruturado antes ou alguma coisa que facilite, o caminho é árduo independentemente, né? E formando na USP ou não, acho que uma coisa que a gente não aprende muito é essa gestão, né? Como que a gente vai dar o primeiro passo, como que você se posiciona, se coloca, se mostra disponível aos pacientes, como os pacientes vão chegar até você e como que você vai fazer todo esse cuidado, né? Então, é uma coisa que cada um precisa meio que desenvolver. Fiquei muito tempo pensando o que eu quero oferecer para os meus pacientes, qual que vai ser a minha forma de trabalhar uma linha de cuidado que eu possa oferecer, né? E como que os pacientes vão me achar, né? Essa é uma pergunta então, muito boa. Isso a gente não aprende muito, Não aprende nada, né? Na residência. Então, para os médicos que estão acompanhando aqui, ouvindo o episódio, acompanhando no Instagram, eu acho que essa é uma dor que o Luiz trouxe agora e a Áurea também, é uma dor meio generalizada da nossa classe, do médico, por exemplo, quando acaba a residência, como é que os pacientes vão me achar? Então, como é que, se você tem uma ideia, sei lá, de ter também um consultório particular como uma das suas fontes de renda, como é que esses pacientes vão chegar até a mim? E assim, na hora que você acaba a residência, e agora? O que eu vou fazer? Por onde que eu começo, para onde eu vou, como eu me posiciono, como você colocou, Luiz, como que eu faço, como que eu estruturo a minha carreira médica. A gente não tem nenhuma assim, visão, acho que a gente cai mesmo no mar meio perdido. E já que a gente está falando sobre isso, vamos conversar um pouco sobre quais desafios vocês sentiram. Porque, caramba, olha, a gente está falando de 2 colegas que fizeram uma excelente formação na USP e que estão numa cidade onde, teoricamente, existem oportunidades. Não sei se isso é ilusão, em São Paulo. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram e como foi o começo de vocês? Quais foram as primeiras oportunidades de trabalho que apareceram? Era como endócrino? Já era como clínico geral? Vamos falar sobre isso. Na preceptoria ainda, acho que o primeiro contato que eu tive, talvez, foi com... Eu fiquei
2 anos como assistente de uma equipe no Sírio. Mas fazendo visita, né? Passando visita hospitalar, então foi bem legal. Foi como endócrino, e o que me abriu a porta foi realmente estar na preceptoria da USP. Foi isso que me abriu a porta. Fiquei um tempo, foi muito bom. Foi outra coisa que me deu um crescimento, né? Tive um crescimento absurdo. Que legal. Mas depois que a gente terminou, a gente teve essa outra oportunidade, né? De trabalhar na Prevent Senior, mas convênio, só que eles... Né, o pagamento era por hora, era diferente dos outros convênios, um pouco mais de segurança. Por hora? 3 pacientes por hora. Por telemedicina. A gente começou a entrar mais nesse mundo da telemedicina. Legal. E também a telemedicina do Einstein, né? Que não era endócrino, era clínica médica. E alguns pacientes particulares por telemedicina também. Porque, como a gente estava conversando um pouquinho antes, eu sou de Roraima, Luiz de São Paulo. A gente estava naquele impasse onde a gente vai ficar e, ao mesmo tempo, a gente queria ter um consultório particular bem montado, com os nossos caminhos, né? Poder oferecer tudo que a gente aprendeu e montar. A gente tinha vários planos, assim. Só que, para você investir no consultório particular, você tem que colocar o seu coração ali, né? E dinheiro, porque não é barato. E dinheiro, é verdade. Então... Enquanto a gente estava nessa de onde a gente vai morar, que a gente ainda está, a gente decidiu se dedicar à telemedicina, que a gente vê um potencial super legal, está crescendo bastante, a gente sente que consegue entregar muito para o paciente de vários locais. Eu sou de Roraima, né? Então, eu atendo muitos pacientes de lá. Então, a gente acabou entrando nesse mundo da telemedicina. Maravilha. E você trouxe um ponto interessante sobre a telemedicina. A gente sabe que surgiu com a pandemia. Na minha visão, um legado positivo que a pandemia nos trouxe, que a gente pode usar essa palavra. E ainda hoje, alguns colegas se adaptaram super bem à telemedicina, outros até hoje são um pouco resistentes, né? Às vezes sentem que entregam uma consulta inferior, por ser no formato de teleconsulta e não presencial. E vocês, uma geração que saiu, entrou depois no mercado, pegou esse pós-pandemia, já com essa telemedicina rolando, acontecendo, a gente ouve um feedback de médicos que abraçaram a telemedicina e tem muitos bons resultados na atuação médica através da telemedicina. Como que é a experiência? Eu queria ouvir, assim, particularmente, se deixa realmente alguma coisa a desejar, se vocês sentem falta de algo, ou se a prática médica, na sua essência, consegue ser realizada tranquilamente via telemedicina. Olha, eu acho que dá para realizar tranquilamente, assim, falando mais sobre endócrino, né, talvez em algumas áreas seja um pouco diferente, obviamente, mas como endocrinologista, eu diria que a gente consegue resolver 100% dos problemas, sendo bem objetivo, porque assim, hoje eu acho que talvez 90% do meu tempo seja telemedicina. O único vínculo que eu tenho que não é no Santa Joana, né, que é um ambulatório de diabetes gestacional. E mesmo eles estão pensando talvez em começar alguns atendimentos, tem alguns obstetras que já fazem pré-natal por teleconsulta também, né? Então tem uma demanda maior e tal. Talvez no futuro surja essa oportunidade também. Mas assim, para um controle dos pacientes com diabetes, hoje você consegue, né, ter todas as informações que você precisa para fazer um bom manejo por teleconsulta, né? Eu diria que talvez, assim, pequenas exceções, como talvez examinar um pé diabético num paciente que já tem ali, né, alguma questão e tal. Mas exceto isso, acho que todo o resto você consegue ver bem, né? E mesmo assim, pensando em outras situações dentro da endocrinologia, né? Você acaba que consegue, com a conversa, com a sua hipótese, depois com os exames complementares, chegar a um bom diagnóstico e propor uma medida de tratamento satisfatória. Uau, Luiz, eu vou pontuar aqui o que você falou. 90% da minha atuação hoje como médico é através da telemedicina. Exato. Esse é um dado que talvez para alguns médicos que estão ouvindo a gente seja chocante. Mas eu fico muito feliz de ver, né, essa possibilidade de atuação, mantendo essa excelência do cuidado, como você trouxe aqui, muito bem colocado, dentro da especialidade em endocrinologia, através da telemedicina. Muito legal. E para você, Áurea,
Como é que é essa experiência? Conta na sua visão também. É 90% assim, que como o Luiz? Ou... A minha é um pouco mais. Mais, é 100% então? Eu vou colocar 99%, porque de vez em quando eu vou para Boa Vista e atendo presencial. Maravilha! Mas aqui em São Paulo eu só atendo por telemedicina. O que eu acho muito, muito legal, assim, interessante, é que eu... né, converso um pouco com o paciente, antes da consulta, peço para me enviar os exames, pergunto o motivo da consulta, né? E aí eu já checo os exames, tento formar ali uma hipótese, se tem alguma coisa que me foge ali, vou revisar, discutir. Então, eu acho que você chega na consulta com um pouco mais de domínio ali do caso. Eu acho que na minha visão, né, eu consigo me entregar um pouco mais ali naquele caso. Eu acho isso legal, porque passa mais segurança, né? E aí o paciente tem praticamente 1 hora para ele poder conversar, falar. Então a consulta é eu consigo detalhar muito bem, perguntar absolutamente tudo. O paciente gosta muito disso, né? E tem o pós também, né? O Luiz sabe, a gente fez um e-book com várias orientações assim para o paciente que a gente manda, orientação de alimentação, várias coisinhas assim que eles gostam e que servem como guia, né? E que geram essa visão de valor também, né? Você tem o pré, você tem a consulta, legal. Você tem o pós. Então, eu vejo como algo que só tem a somar, a telemedicina. Uau. Tem até alguns pacientes de fora, né? Dos Estados Unidos, da Alemanha. Olha, que chique! Pacientes internacionais. Tá eles gostam dos médicos brasileiros. Eu acho que a gente tem essa escuta muito... A gente... não sei. E é bacana. Isso também, né? Você, beleza, tira talvez a parte do exame físico ali que seja toque, né? Porque coisas de inspeção você consegue fazer, né? Totalmente. Mas assim... Você ganha em tempo para você ter uma anamnese de mais qualidade e ganha em tempo de explicar melhor suas condutas e provavelmente isso faz diferença, né? Olha, eu quero aproveitar ao máximo essa casuística de casos acompanhados de teleconsulta para tirar minhas dúvidas com vocês e as dúvidas da audiência aqui que está ouvindo a gente. Algum paciente, por acaso, já reclamou de que não sentiu a consulta humanizada, dessa questão do vínculo, da conexão via telemedicina? Já aconteceu com vocês alguma reclamação nesse sentido? Assim, por telemedicina, na verdade, os comentários são justamente o oposto. Assim, não aquela coisa, né? Você não gosta muito de falar assim, mas geralmente os pacientes agradecem muito e elogiam muito a consulta, porque você se dedica ali para escutar ele realmente com calma, não tem aquela sala de espera com pacientes esperando, aquela pressa. Então, eu percebo, a minha percepção é que ele se sente muito seguro ali para falar o que ele quiser. Legal. Então, eu vejo que os pacientes saem muito satisfeitos da consulta. Até agora, na minha experiência de pacientes particulares, que você dedica 1 hora, né? Não dos pacientes comendo. Nos pacientes particulares que você dedica aquele tempo, eles saem realmente satisfeitos. Muito bom. Mas eu diria até mesmo você pegar pacientes que nem a gente atende em tele da Prevent, né? Mas assim, a questão nisso, eu acho que tem muitas pessoas com preconceito grande, né? Porque é uma coisa nova e totalmente justo, né? Você tá acostumado, atendimento médico é ir no consultório e tal. Mas o que eu percebo, olha, assim, sendo novamente categórico, eu acho que nunca vi alguém terminar a consulta e falar, nossa, foi horrível, vou marcar presencial, mas o contrário, muitas vezes, de tipo, muitas vezes escuta assim, que às vezes o pessoal tá reclamando de falta de tempo, né, falar, não consegui uma consulta presencial, então marquei por telemedicina, sabe, como se fosse o que sobrou. E termina a consulta falando, nossa, como que eu posso marcar no retorno por telemedicina, sabe? Porque, assim, a grande maioria gosta das vantagens de você conseguir. Eles percebem que você resolve o problema, né? Que é a demanda deles. Eles não precisam sair de casa, estão seguros, não gastaram dinheiro ali para ir para consulta. Enfim, tem uma série de vantagens e muitos pacientes
muitos pacientes não são de São Paulo, né? Boa parte dos pacientes que a gente atende, acho que principalmente no particular, eu diria, são de outros locais, né? Muito bom. Então, é inspiradora a experiência de vocês com telemedicina. E eu fiz a pergunta do toque, porque alguns pacientes podem achar que, por não ter essa questão do toque físico, alguns colegas médicos, talvez mais do que os pacientes, por não ter essa questão do toque físico, a consulta possa parecer de uma qualidade inferior. E é muito legal ouvir o que vocês estão trazendo, que a consulta não deixe nada a desejar. Na verdade, eu acho que o médico bom, ele vai atender bem. Exatamente. Em formato presencial ou online. O paciente, Exato. na verdade, está elogiando o atendimento de vocês. O modo como esse atendimento foi entregue, se foi de forma presencial ou online. Não interessa se você faz esse atendimento com excelência. Então, fantástico, o mérito é de quem atende, realmente, parabéns pelos feedbacks positivos. E outra coisa um insight que me veio aqui ouvindo vocês, eu acho que essa oportunidade de você fazer, se utilizar da telemedicina para começar o consultório particular, gente, olha que oportunidade. Porque muitos médicos têm a objeção assim, eu não vou começar meu consultório particular, porque eu não tenho dinheiro para montar um consultório, para alugar uma sala, para contratar uma secretária, para fazer toda aquela estrutura. E na telemedicina você pode começar o seu consultório particular sem precisar ter esses custos do espaço. Fato. Faz sentido para vocês Total isso? sentido, Total sentido. e não só sentido, como é a nossa realidade também, né? A gente considerou essas variáveis também, fora o fato da gente não ter decidido exatamente onde vai morar em definitivo, mas também foi um fator, né? A gente puxa, principalmente aqui em São Paulo, nossa, o aluguel de uma sala, aí uma secretária, daí não sei o quê, quantos pacientes você precisa para sair no 0 a 0, né? Foi uma variável que a gente considerou sim. Excelente. Eu tenho um médico da formação PES, um aluno, e ele me falou uma outra vantagem da telemedicina. Eu lembrei agora, eu quero compartilhar com vocês. Ele falou assim, olha, antes quando eu viajava, tirava férias, enfim, eu precisava viajar para algum lugar, eu ficava sem receber. Ele tem consultório próprio. Na verdade, eu ficava no vermelho, porque eu tinha que tirar dinheiro do meu bolso para pagar as despesas fixas ali do consultório. Com a telemedicina, ele passou acho que 1 mês na Itália. Ele ficou recebendo, porque ele atendia os pacientes dele via telemedicina, continuava monetizando. O consultório dele naquele mês se pagou e teria ficado no vermelho se ele dependesse única e exclusivamente da consulta presencial como forma de monetizar. Exatamente. Poxa, a Bom gente está demais. convencendo aqui a galera fazer telemedicina, né, gente? É verdade. E a gente até a gente estava sonhando, né? Começando a fazer alguns planos que a gente não para quieta Não para quieto. de Legal. fazer. A gente estava com uma ideia de fazer um fellow no Canadá. Isso Que legal. foi no final do ano acho que em passado. novembro, né, gente? Nossa, eu me empolguei geral, né? Eu gosto bastante dessa área, assim, de gestação, diabetes e tal. Massa. E tem um fellow da Universidade de Toronto que é exatamente isso, né? Sobre endocrinopatias na gestação, né? Legal. Aí com uma médica lá que é, tipo, autora de vários estudos importantes, assim, e tal. Daí eu falei, eu quero prestar, né? Daí até comecei a ver todo o passo a passo lá, levantar que documentos que precisa, tal, para prestar o fellow, né? Ele sabe absolutamente tudo que precisa. Eu acho que vai dar certo esse Aí- fellow, hein? Aí chegou o Augusto com uma proposta. Exatamente. A gente já vai falar sobre isso, galera. Peraí. Mas a gente tinha pensado nisso, se a gente fizer esse fellow fora, a gente pode manter alguns vínculos, né, por telemedicina. Exato. Então Praticamente a gente todos, consegue né, que vocês têm né, hoje. gente, realizar alguns basicamente- sonhos que a gente não conseguiria antes ou que poderia demorar um pouco mais para conseguir. Então, essa flexibilidade é o que eu mais gosto. Uau, sabe o que é legal quando você ouve assim empreendedores do digital, pessoas que vendem produtos na internet? Um dos maiores argumentos para incentivar as pessoas a irem para a internet é liberdade geográfica. Eu acho que essa realidade aconteceu na medicina através da telemedicina, porque você
você pode desfrutar da liberdade geográfica de fazer o seu trabalho em qualquer lugar do mundo onde você estiver, sem precisar ficar sem receber, ficar sem trabalhar ou preso a um formato. Flexibilidade é tudo, né, gente? É bom demais. Nossa, tem um amigo nosso, inclusive, que foi colega que terminou a residência com a Áurea. Ele existe na Espanha um visto de nômade digital, né? Olha, e assim, isso ele eu não conhecia. Pois é, e tipo, eu não sei exatamente os trâmites assim, mas ele é endócrino também, ele só faz telemedicina também. Aí ele ficou, 6 meses no Canadá, porque ele fez tipo curso de inglês, assim, intercâmbio e tal. E agora tá pela Europa e vai aplicar esse visto aí de nômade digital. Olha, já aplicou. Que legal. Tipo, não assim validando medicina na Espanha, né? Ele trabalha com telemedicina, atende pacientes do Brasil, mas mora na Espanha e provavelmente consiga o visto assim pra morar, né? Visto permanente. Muito bacana. Legal, Pois, né? eu já vou parar de falar de telemedicina, gente, mas eu queria só pontuar mais uma última coisa, que vantagem que eu vejo também. Você abre o leque, o espaço amostral de potenciais pacientes para você. Então, veja só, por exemplo, quando eu voltei para Natal, foi pré-pandemia, eu só tinha o meu espaço amostral ali, os pacientes daquela cidade. Agora, com a telemedicina, você está disponível para o Brasil todo, para o mundo todo, na verdade. Então, isso, para quem quer captar os próprios pacientes e ter pacientes particulares, também é uma estratégia, porque você estatisticamente aumenta a sua chance de ter procura de paciente particular para você, porque o seu público é maior, o público de potenciais pacientes. Então, fantástico, muito bacana, assim, tudo isso que a gente trouxe, esses insights sobre telemedicina, o pessoal que está ouvindo aí a gente, não sei se você é do grupo que já abraçou a telemedicina ou você ainda está ali, poxa, resistente um pouco, será que vai? Alguns começaram, mas deixam para consultas muito específicas, onde o paciente não pode mesmo passar presencial. Eu deixo aqui essa provocação, junto com os insights que o Luiz e a Áurea trouxe, para você pensar um pouco nessa possibilidade, nas oportunidades que a telemedicina pode trazer para você e para a sua carreira como médico. E eu, olhando aqui, que bacana que a telemedicina veio, sobre esse início, né? Eu acho que vocês já praticamente se inseriram através da telemedicina, em vínculos de especialistas já como endócrino ou de clínica. Teve plantão, depois que terminou a residência como endócrino, aquele plantão de porta raiz, de tocar ficha, ou não? Teve, acho que, 2 plantões. Então, muito bem, gente! Porque, o que aconteceu, né? A telemedicina do Einstein, nossa, ajudou muito, né? Assim, tanto o nosso começo, a gente ter um pouco mais de autonomia para selecionar que tipo de trabalho a gente aceitar. Vamos explicar para o pessoal como que funciona a telemedicina do Einstein, qual que é a dinâmica? Perfeito. A telemedicina lá assim, eles estão desenvolvendo vários programas, né? Acho que em breve vai ter uma expansão bem legal. Mas surgiu ali em 2020 no contexto da pandemia, né? Então, a intenção era atender pacientes COVID, suspeita, né? Sintomas respiratórios. Mas, assim, o Einstein é super estruturado, então super rígido nos protocolos. E aí, meio que se expandiu e funciona como um pronto atendimento online. Então, olha, a gente meio que dá plantão, antes tinha um lugar físico que a gente ia lá, agora é home office mesmo e tal. E aí a ideia é solucionar. E assim, o Einstein tem todos os indicadores de qualidade, estatística, e você consegue resolver cerca de 80% ou mais dos pacientes, né? Muito Porque é só pensar, assim, um paciente que você normalmente vê num pronto atendimento físico, né? Uma cistite não complicada, beleza, você vai tratar, você não precisa de exame e tal. Uma queixa respiratória, e aí você tem formas de identificar, né? Os sinais de alarme, análise ali de frequência respiratória, alguns dados de exame físico adaptados para telemedicina, né? Legal. E que você consegue selecionar aqueles pacientes que tenham um menor risco, você orienta e encaminha ao atendimento presencial, mas são os 20% e o resto você resolve, né? Maravilha. Então a gente começou nisso durante a residência, né, de endócrino, né? Você precisava ter clínica médica completa, né? Começamos durante a endócrino.
E isso, querendo ou não, deu uma certa liberdade até financeira pra gente poder não aceitar qualquer coisa, assim, Muito depois, legal. né? Então, isso salvou nossa vida. Salvou nossa pele. Só que a gente, quando ela terminou a preceptoria, eu terminei a residência, daí a gente falou, não, a gente merece, vamos tirar umas férias prolongadas, aí a gente foi viajar, ficou uns 40 dias ou mais, né, até, né, na Europa, assim. Aí a gente voltou, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Daí a gente precisou dar uns plantõezinhos, mais salvadores ali, pontuais, e daí logo já surgiu também a Prevent e todos os outros vínculos. Que já são como e engatou endócrino, já. né? Daí já como engatou. endócrino. Nossa, muito legal. Bacana isso. O começo é sempre ralado, né? De alguma maneira. Que bom que a realidade dos plantões, no seu caso e no caso da Áurea, foi bem curta, né? Graças a do Deus. médico especialista, né? Que a gente faz residência e especialidade exatamente para ter oportunidades de atuar melhor, com mais qualidade de vida e receber melhor também. Muito bacana, gente. Maravilha. E quais são os planos? Eu sei que você falou, por exemplo, de uma oportunidade na área de educação médica, que é a Medicoff. Então, na verdade, a gente está falando aqui com duas pessoas, né, que já estão construindo essa autonomia para atuar como médicos, por exemplo. Você tem pacientes particulares na telemedicina, você também, Luiz? Legal. Antes de falar dessa outra iniciativa empreendedora, o consultório particular não deixa de ser uma iniciativa empreendedora do médico. Bom, ele funda o consultório, ele capta os primeiros clientes, ele mantém aqueles clientes e tem outras formas de você empreender na área médica, como, por exemplo, na área da educação médica. A gente já vai falar sobre isso, a gente vai falar da Medicoff um pouquinho antes. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. De onde vêm os pacientes particulares que vocês têm hoje na telemedicina? De cidade? Onde eles acham a gente? A fonte, como é que eles acham vocês? É isso? Como é que eles... que eles chegam? É a nossa dor. Mas assim, eu tenho essa sorte, eu vou colocar como sorte. Eu acho que é sorte, sim. Eu amo meu estado. De ser de Roraima, de Boa Vista. E, bom, eles não têm tanta sorte de ter pouco endócrino, né? Então, assim, acaba que lá ainda funciona muito bem o boca a boca. Tá? Então, ainda tem muito aquilo de indicar, a Áurea, ela é bem formada, passa com ela, então lá tem esse boca a boca funciona muito bem. Então, muitos pacientes meus vêm de lá. Legal. Mas pela telemedicina particular, também tem alguns aqui de São Paulo que acabam achando a gente pelo Instagram, apesar de eu não ter me dedicado tanto ainda para crescer ali naquele meio, né? Pelo Google, a gente fez um site. Legal. A gente, teve uma época que a gente colocou um pouco mais de dedicação ali no tráfego pago, até que deu certo de início, só que tem outras coisas que a gente tem que cuidar também, que por estar se dedicando, né, a outras coisas, a gente acabou não se dedicando tanto, que é, por exemplo, ter uma boa secretária para fazer girar, né, para pegar aquele paciente que te procurou pelo Google e manter aquele paciente, porque fidelizar, porque eles desmarcam muito, né? Quando eles te acham pelo Google, a taxa de desmarcação de consulta é muito alta também. Então, a gente acabou não se dedicando tanto nisso e aí deixou um pouco de lado esse tráfego pago do Google. Então, assim, como surgiu essa nova oportunidade, eu falei assim, vamos dar um passo de cada vez, senão a mente vai dar uma... Aí, por enquanto, como eu tenho esses meus pacientes, né, que eu consegui fidelizar de Boa Vista, tem alguns aqui de São Paulo também, de uma clínica de um colega que a gente está trabalhando, tá indo bem, por enquanto, nessa parte, e a gente está mergulhando nessa questão da educação. Legal. Então, só trazer um pouco das possíveis vias de captação de pacientes particulares. O boca a boca. Então, fazer um bom trabalho é sempre uma estratégia de marketing, porque o paciente satisfeito vai te trazer mais pacientes. As redes sociais, né? Mesmo ali uma investida tímida, mas às vezes só do fato do médico ter um perfil no Instagram, ele tá na vitrine, ele já aumenta a chance de ser visto. Mas faz diferença. Teve uma época que eu conversei com uma colega que era do marketing, ela estava me ajudando, eu estava gravando uns vídeos. Nessa época,
aumentou bastante, assim, o número de pacientes que eu estava captando. Olha só, Então, quando assim, você começou a gravar vídeos no Instagram. Um pouquinho ali de vergonha, mas foi, saiu e realmente melhorou. Só que eu entrei nessa fase de muita coisa ao mesmo tempo e tendo que gravar Reels e criar conteúdo, como dá trabalho criar conteúdo. Dá Nossa trabalho. Senhora. E aí eu falei, eu vou dar uma pausa. Áurea, e eu vou pontuar, porque esse desafio que você está trazendo aqui agora, eu tenho certeza que é a realidade, vou chutar aqui um número, de 80% dos médicos que estão ouvindo a gente agora. Essa coisa, todo mundo entende a importância de estar nas redes sociais, nas plataformas digitais, entende que ali é uma vitrine, que as pessoas estão procurando médicos no Instagram, no Google, mas o maior desafio do médico é exatamente esse que você trouxe agora, é gerir o tempo para conseguir estar presente ali nas redes sociais, porque além do desafio, poxa, de criar intimidade com a câmera, ligar ali, aparecer e gravei o vídeo, existe também essa criação de conteúdo, o bastidor, até você ligar a câmera e gravar o vídeo. Você pensar no que você vai falar, em como você vai levar aquela informação para as pessoas, a estratégia de conteúdo que você precisa ter. E não é fácil, e a gente não tem nenhum treinamento nesse sentido. Exato. Dá muito trabalho. Exatamente. Dá muito trabalho, tem que pesquisar, ir atrás, porque a gente também fica nessa, né, de não passar uma informação errada, de Tem certeza, a preocupação de falar algo errado. Exato, sua credibilidade então, ali, né? Dava um trabalho, entre uma consulta e outra, tentar gravar e não ficou bom, não teve uma outra consulta agora, dava muito trabalho, então eu falei assim, não, calma. Uma coisa de cada vez. Com certeza. É isso aí. Para você, Luiz, de onde vêm os seus pacientes particulares, trazendo a pergunta? Eu acho que é meio parecido, mas o meu particular, claro, não é como da Áurea ainda, né? Mas, assim, principal, eu diria, é boca a boca o principal. Porque, assim, eu acabo recebendo bastante, assim, de indicação de colegas, né? De, tipo, alguns amigos ou colegas mesmo durante a residência do HC, de outras especialidades, assim, que você acaba fazendo contato e tal. De pacientes que recomendam. Isso, assim, mesmo dos vínculos não particulares, tipo do Santa Joana, já recebi algumas pacientes, assim, indicadas. Olha, passei, minha irmã passou com você lá, ou liguei lá no Santa Joana e recebi essa referência, né, tal. Legal. E até da Prevent mesmo também, sabe? A amiga que indicou, falou, não tinha o plano, não, mas procura e vai no particular porque vale a pena, sabe? O Google acaba que também, nessa época que a gente estava investindo um pouco melhor, era uma fonte. E junto, né, não só a gente investe no nosso tráfego pago, agora menos, mas fazendo parte, a gente faz parte da clínica de um colega nosso, de um amigo nosso que terminou um pouquinho antes a residência, né, e ele investe mais, assim, a gente compôs exato, como um corpo clínico da clínica dele, né, e ele o foco dele é mais atendimento particular, presencial e tireoide, daí acaba que a gente meio que complementa aí, né, para a clínica ficar mais completinha. E a outra fonte também que eu acabei recebendo é meio que um tráfego não pago, digamos assim. Orgânico, isso você estava tentando lembrar. Que eu sou colunista de um portal, né, de educação médica, que é a PebMed, que é a AFIA PebMed, né, que agora está mudando o nome. Mas a ideia é ser como o Medscape, então, assim, meio que cobre endocrinologia. Então, artigos, fui no ADA, né, nos últimos 3 anos aí, para cobertura do congresso. E aí, apesar do conteúdo ser para médicos, né, porque é revisão de artigos, discussão médica, tem paciente que encontra, porque assim, põe lá o Ozempic no Google, sabe? Aí vem um e aí acha meu artigo, daí às vezes vem, não é incomum. Que bacana. Né? Na verdade, o paciente consome muito hoje conteúdos que a gente faz para médicos, assim, mais específicos, e acaba te achando daquele jeito. Que legal, então temos aí diversas fontes de captação possíveis de pacientes. Uma que você trouxe, que eu quero destacar também, é essa coisa a gente chama de marketing B2B, que é médico de outras especialidades encaminhando para médicos, né, entre os médicos. Isso é muito bacana, né, esse networking entre especialidades. E algumas especialidades são muito afins, tipo ginecologia, com endócrino,
cirurgia plástica, Uhum. que é a questão da obesidade. Bacana. Então, o médico que está aí montando o seu consultório particular, uma fonte de captar e alimentar o consultório é você fazer parcerias estratégicas com especialidades afins para você encaminhar e receber pacientes. Muito legal. E aí a gente estava falando sobre a questão de empreender na área da educação médica, né? Que é o Medicoff Endócrino que está começando agora. Conta mais pra gente como é que foi isso. Aliás, é por causa do Augusto, da Medicoff. Para quem não conhece, gente, a Medicoff é uma empresa, começou ajudando, né, com cursos e apostilas e materiais para ajudar médicos a realizar o sonho de ser aprovado na residência médica, nas residências aí mais disputadas do Brasil. Vem crescendo absurdamente. Um salve aí para o Augusto. Eu falei com o Augusto, que é o CEO da Medicoff atualmente. E aí ele me falou que eles estavam começando esse projeto agora, de segmentar por áreas, né, por especialidades. E aqui estão, quem está à frente, né, está começando agora, o Luiz e a Áurea da Medicoff Endócrino. E a ideia da Medicoff Endócrino, pelo que vocês tinham me falado, é, a princípio, construir ali um preparatório para ajudar os endócrinos que acabaram a residência a ser aprovados na prova de título de especialista. Né? Como é que foi isso, gente? Assim, como é que está sendo, né? Porque está acontecendo agora. O convite, vocês terem topado, a experiência, os desafios. Fala um pouquinho, porque vocês estão com o pé numa iniciativa empreendedora diferente de tudo que vocês vinham fazendo até agora. Bem diferente. Eu fui R igual, assim, eu era residente de endócrino na época que o Augusto era residente de urologia. E eu conheci a esposa dele, que ela fazia também uma residência lá. Ela tinha terminado a residência, ela fazia como uma complementação. Me fugiu agora a palavra. E aí, ela que falou, né, da gente pro Augusto, porque ele estava pensando em fazer isso, né, de fazer um curso preparatório para a prova de título de endócrino. E aí ela falou de mim, do Luiz, enfim, que a gente tinha terminado, que eu tinha ficado na preceptoria, a Mari. A Mari. E aí, na hora que o Augusto mandou a mensagem, foi uma surpresa total, na verdade. Eu recebi aquela mensagem e falei, nossa, que isso? Que loucura é essa? Aí eu fui mostrar pro Luiz, eu falei, Luiz, olha só, olha esse convite que eu recebi aqui. Ele falou assim, Você se sentiu prestigiada? nossa, foi feliz, ele falou assim, legal. na hora. Vamos fechar isso agora. Aí a gente ficou bem animado, assim, totalmente diferente de tudo que a gente fez ou pensou em fazer, porque assim, a gente gosta, né, da área de ensino, mas a gente, como a gente estava conversando, a gente ainda é um pouco tímido nessa área, né, e empreender requer essa desenvoltura. Mas essa oportunidade se apresentou na hora, a gente falou assim, não, a gente não vai deixar passar. Não, total, assim, essa área de ensino, né, apesar de não ter engatado no doutorado, acho que era uma coisa, mas sempre atraiu, né, e até a gente estava pensando no fellow, parou por aí, porque daí a gente falou, puxa, não, acho que aqui tá uma coisa pra gente se dedicar. E assim, a gente já tinha pensado, até conversado com alguns colegas sobre cursos mesmo dentro da área de endocrinologia, porque assim, apesar, né, das residências, ok, são boas e tal, mas parece que falta quando você procura um apoio, assim, que você queira ver uma aula, ter um acesso a um caso clínico, uma questão ali, né, alguma coisa que complemente de forma bem estruturada. Então a gente já meio que pensava, e aí veio o Augusto e falou, nossa, olha, estamos pensando nisso, né, que eles já tinham a Medicoff, primeira parte, assim, que funcionou nesse sentido é da Medicoff Derma, né, que tem a página, né, Papo de Dermato, tudo que eles já têm o curso para a prova do título de dermato, e aí o Augusto pensou e convidou a gente para tocar essa parte do TIM, né, da prova de endocrinologia, né. Aí, puxa, a gente aceitou, falou, não, vamos pra cima, né, Que legal. jogar o sapo na água.
Jogar o sapo na água. E então, primeiro, assim, reconhecer essa coragem, né? A atitude de dizer o sim a algo que, às vezes, a gente não se sente completamente pronto, a gente não tem clareza da trajetória, de como vai ser. Eu acho essa uma virtude. Queria pontuar aqui para os colegas que estão ouvindo a gente. Quantas vezes a gente fica travado exatamente nesse ponto da história? Poxa, não vou porque não me sinto pronta. E quantas oportunidades a gente deixa passar por causa disso? Vou dar um exemplo aqui, trazendo o médico que não começa o consultório particular, às vezes, assim, dá esse primeiro passo de abrir a agenda e começar a receber os primeiros pacientes particulares, porque ele ainda não se sente pronto. Tem médicos, às vezes, que pensam assim, não, vou fazer um pouquinho de convênio, vou pegar a mão, depois eu abro o meu consultório. Às vezes a gente fica preso nessa. E o estar pronto nunca vem. Exato. É a própria, se expor ao desafio é a ferramenta mais eficaz para lhe preparar. E às vezes a gente fica esperando esse preparo prévio para poder ir. Às vezes, a mesma coisa, um médico que vai começar no marketing digital. A Aurécia trouxe aqui, poxa, eu sou tímida, morro de vergonha, mas eu ia lá e gravava os meus vídeos. Às vezes o médico ele fica travado, ele não vai ali gravar, levar um conteúdo, porque ele acha também que ele não está pronto, que ele não fala bem, né? Às vezes não vai fazer bonito, legal, e etc. As pessoas estão esperando só a informação. É isso que elas precisam. Isso a gente tem de sobra para compartilhar. E aí foi o que vocês fizeram. Aí veio agora uma oportunidade de levar todo esse conhecimento para a área da educação médica. E de novo um desafio, e de novo algo novo. E vocês foram lá e disseram sim, sem pensar. E vamos começar. Isso é muito legal. Então, eu quero aproveitar esse relato que vocês trouxeram aqui para pontuar isso, né? A importância da gente dizer o sim, mesmo sem se sentir pronto para muitas coisas. E a carreira médica de sucesso, às vezes, de relevância, ela pede muito esses sims da gente, sem a gente estar pronto. Exatamente. E aí agora a gente começou a montar o curso, a gente chamou alguns colegas professores, nosso time de professores está maravilhoso. Que legal! A gente montou um programa bem legal, a gente tabulou, né, tudo o que caiu na prova de todos os anos, o que caiu mais, o que caía com menos frequência, então tem tudo isso. E agora... Assim, na verdade, o maior desafio está sendo justamente o Instagram. O Instagram. Né? Porque a gente está tendo que alimentar e a gente tentou pactuar, não, vamos postar todo dia. Só domingo a gente dá uma folga, mas vamos postar todo dia. Não importa, a gente vai trazer conteúdo legal todo dia, mas a gente... Tá indo ali, né? Tá aprendendo, vendo o que rende mais, o que rende menos. E é teste, né? No começo você faz várias coisas para ver qual é o que engaja mais, o formato, o conteúdo. Exato. E vai pegando. Até hoje eu tô aprendendo como é que acerta no conteúdo. Porque às vezes a gente acerta, às vezes erra e vai. Exato. E é uma construção contínua. É verdade. Exato, mas assim, a qualidade, o que a gente mais quer colocar no nosso coração, né? Mas mostrar... colocar muita qualidade, né? Colocar ali tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente vai aprender, mas realmente entregar uma coisa muito bem feita, sabe? Muito completa. Muito legal. E tá sendo, né? Eu tô seguindo, aliás, quem não segue ainda, @medicoff.endócrino. Exato. Os endocrinologistas que estão ouvindo a nossa aula... conteúdo super completo de atualização científica, highlights do ADA. Então, assim, quem quiser assim, uma consulta rápida, são posts que você salva todos. Todos vão ter ali informações relevantes que você vai usar, você vai precisar consultar em algum momento. E isso é muito legal. E para os colegas que querem prestar prova de título, né? O curso ainda não está disponível, né? Mas em breve vai sair, gente. Então já fica aí a dica, fica de olho, porque tem muita coisa boa. E eu sempre, assim, ressalto o quanto que eu admiro, por isso sou fã da Medicoff e do trabalho que vocês vão começar agora. Médico bom precisa compartilhar conhecimento, assim, se você tem bagagem, caramba, você tem uma formação, você sabe que você tem o que compartilhar. Quando iniciativas como essa eleva a régua da qualidade do atendimento médico
do Brasil todo, assim, é uma contribuição para a classe. Uhum. É isso que eu enxergo. Além, bom, de ser todos os ganhos que empreender na educação traz, retorno financeiro, liberdade, escala e etc. Estou falando aqui de contribuir para a classe. Isso é muito bacana. Né? Então, parabéns pela iniciativa. Eu estou aí aguardando ansiosamente os próximos passos da Medicoff Endócrino, que seja inspiração para os médicos que estão ouvindo aqui. Há pouco, a gente gravou um episódio mais cedo, e o nosso convidado, o Felipe, ele falou uma coisa muito legal. O médico, a gente é um acumulador de conhecimento. Uhum. A gente passou, são 6 anos de faculdade. Na residência, mais 4, pelo menos, no nosso caso aqui em endócrino, às vezes tem residências que são maiores, 10, 11 anos estudando. Se tem uma coisa que a gente acumulou, é conhecimento. É fato. E tem várias formas de você entregar e contribuir com esse conhecimento e até de monetizar esse conhecimento. Quando você consulta o paciente, você pega esse conhecimento e você coloca a serviço daquela pessoa. Quando você monta um e-book e vende, você pega esse conhecimento e você disponibiliza para a pessoa de outra maneira. Quando você monta um curso, você pega esse conhecimento e você disponibiliza ou para pacientes ou para outros médicos e monetiza de outra maneira. Então, são muitas oportunidades de empreender na medicina. Eu acho que o médico, alguns estão começando a enxergar isso. E parabéns para vocês aí no início dessa trajetória já com tanta visão e tantas iniciativas. Bom, a gente está com tempo ainda. Quanto tempo foi já? 55. Poxa, tá acabando já 1 horinha de episódio. Passa rapidinho. Passa rápido, né, gente? Bom, gente, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria, antes da gente encerrar, tem muitos médicos que vão ouvir o Podpés, que me acompanham já nas redes sociais, em diversos momentos de carreiras, médicos no início, pós-residência, que é o momento de vocês hoje, médicos ali no meio, médicos que estão querendo fazer transição de carreira e começar do zero, mesmo já tendo um tempo aí de formado, médicos que amam estudar e se atualizar, então fazem cursos, mas às vezes tem mais para ensinar, porque já estão com 30 anos aí de atuação. Eu queria que a Áurea e depois o Luiz, vocês deixassem assim uma mensagem. Que mensagem, que conselho vocês deixariam para os médicos que estão ouvindo a gente aí, que possa ser de contribuição para eles? Eu acho assim que ser endocrinologista hoje, pegando nessa, né, um pouco mais geral, assim, ser endocrinologista hoje não tá tão fácil, né? Porque a gente tem passado por muita coisa, a gente tem visto muita coisa que não é certa, mas a gente ter a possibilidade, né? A endocrinologia tá muito em voga hoje em dia, né? A gente está recebendo muita visibilidade. Então, a gente poder pegar esse conhecimento que a gente tem, né, e utilizar ele de maneira ética e que seja fazer o bem ali para uma pessoa, para um paciente que seja, entendeu? Isso faz toda a diferença, sabe? Então, não desistam, não fiquem desiludidos, manter sempre essa cabeça firme, né? Manter a cabeça firme nos estudos e ter certeza que do teu papel ali, né, que o nosso papel é trazer mais saúde. Apesar de tudo, é trazer mais saúde, mais qualidade de vida. Independente do que a gente escuta, independente do que a gente passa. E seguir firme nisso, né? Não desviar do caminho. Então, a endocrinologia, ela é muito bonita. Ela é linda, ela é super complexa. Então, eu acho que a gente tem que seguir nesse caminho da ética e ter certeza que a gente está fazendo bem para muita gente. Uau! Nossa, obrigada pela sua fala, viu, Áurea? Seguir na medicina ética e baseada em evidências, com foco sempre, sem perder de vista o nosso paciente, né? Que deve ser o grande objetivo de tudo isso. Maravilha. E você, Luiz? Eu acho que entrando um pouco nisso tudo que a gente conversou, né, lembrar de ter um tempo bom de escuta dos seus pacientes, né, e realmente ouvir o que seu paciente está te trazendo. Uma coisa que eu sempre penso em consultas, às vezes, assim, endócrino, tem uns pacientes que, sejamos sinceros, às vezes tem aquela queixa que as pessoas escutam e ficam, de novo, esse paciente está falando alguma coisa assim que não faz muito sentido. Tipo, eu não consigo perder peso, já fiz de tudo.
tente entender que às vezes o paciente ele não vai conseguir expressar da melhor forma possível, né, o que ele quer, mas assim, entender a demanda do paciente, né, por trás daquilo, porque às vezes a forma que ele diz que ele quer a tua ajuda é essa, às vezes a forma dele dizer que já tentou de tudo é porque não é tudo exatamente que você já pôde fornecer para ele, ou ele não teve acesso de fato a tudo. Então, assim, uma escuta ativa e tentar entender qual que é o problema que o paciente realmente está querendo trazer para você solucionar, eu acho que é a questão principal, de você entender além. Excelente, isso dá para fazer presencial ou através da telemedicina, porque a escuta, ela é talvez a habilidade que mais faz diferença para o paciente. Eu chutaria dizer que um paciente que dá um feedback excelente de uma consulta médica, se você for analisar essa consulta, provavelmente o tempo que o médico passou escutando esse paciente foi um tempo considerável. É como se o tempo de escuta ele respondesse por uma grande parte do nível de satisfação que o paciente tem ao passar por aquela consulta, que tem tudo a ver com o que você falou, Luiz. A escuta, né? Tentar, às vezes, olhar além das palavras do paciente, tentar enxergar além. Uau, hein? Nossa, gente, palmas para os nossos convidados. Obrigada por esse episódio maravilhoso. Obrigada por vocês terem vindo aqui. Obrigada ao Augusto da Medicoff por ter indicado vocês. E, sem dúvida, a inspiradora trajetória de vocês. Parabéns pelo caminho que vocês estão construindo aí juntos, né? Pela visão, todos esses insights. E não tenham dúvida que no início o que vocês estão fazendo é inspiração para muitos médicos, às vezes que estão há muitos anos, mas que não têm acesso a essa visão, esse olhar. E sem dúvida vão aproveitar bastante esse papo que a gente teve aqui. Obrigada, Luiz. Obrigada, Auro. Imenso prazer receber vocês no PodPés. A gente que agradece. Obrigado pela oportunidade aí, né, de te conhecer, né, pessoalmente, e também de poder falar um pouquinho da nossa trajetória e da Medicoff Endócrino que está começando aí. É isso aí. Obrigada, gente. Beijo. Pessoal que acompanhou a gente, obrigada. Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não está seguindo a gente no Spotify, segue a gente lá no Spotify. Segue o nosso Instagram, o @podpés.oficial. Em breve esse episódio vai estar aí para todo mundo acompanhar. E é isso, gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Até o nosso próximo episódio.